Todo mundo que começa no digital, no empreendedorismo digital, vem em busca de mais liberdade financeira, geográfica, de tempo, mas pouca gente percebe quando o negócio acaba virando uma prisão. Uma prisão que você, dono do negócio, que entrou buscando liberdade, acabou se tornando o próprio carcereiro. Eu tô falando isso porque eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi ao longo desses anos que entraram com esse objetivo de liberdade, entraram com o objetivo de independência financeira por causa das grandes promessas de faturamento e acabaram virando reféns dos próprios negócios, porque a aposta é tão grande, né? A dedicação é tão grande que chega um momento que você não consegue realmente voltar atrás e mudar e sair do negócio ou fazer pivotar, né? Vira um grande desafio, dá um medo. E aí é que a gente começa a ver muitos casos de ansiedade, burnout, pessoas frustradas com o próprio modelo de negócio que criaram, sabe? Pessoas que às vezes, com lançamento, isso é muito comum, pessoas que são extremamente dependentes de lançamentos e não aguentam mais a pressão que é você ter um negócio que só fatura 3, 4 vezes ao ano e com uma incerteza gigantesca. Então, a pessoa entrou achando que ia ter a independência e chegou num ponto que ela não aguenta mais o próprio modelo, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe como sair dessa prisão. E meu objetivo hoje é te ajudar a entender se o que você está construindo, se o negócio que você está construindo está te aprisionando ou se ele está te libertando. A primeira coisa é que o chamado do empreendedorismo ele é muito por conta dessa busca por liberdade, né, por autonomia. Você buscar ser seu próprio chefe, né, não ter que responder a ninguém, não ser subordinado a ninguém, criar suas próprias regras, criar algo que te dê satisfação, né, que você veja como inspiração, tenha propósito, trabalhar com o que realmente gosta, né, ter essa satisfação realmente com o que você está construindo, uma realização, uma satisfação pessoal maior que muitas vezes você não estava conseguindo sendo CLT. A questão que eu vejo é que muitas vezes quando essa busca por liberdade ela vem muito só por conta da compra do discurso de liberdade que te vendem e não a partir de um momento de reflexão de quais são seus objetivos, o que você gosta de fazer, né? Quem é você de fato, quais são as suas circunstâncias de vida, acaba que isso é que faz a pessoa ficar aprisionada. E é uma prisão muito por conta por conta de rede social. A gente fica aprisionado em expectativas que às vezes não eram nossas, por isso que eu tô falando dessa reflexão, nessa loucura de crescer mais, de fazer mais, de buscar mais, de que não pode parar, de que tem que estudar mais, de que tem que ler 200 mil livros, e você você tá sempre pra trás, sabe aquela sensação de que você tá sempre pra trás, tá sempre perdendo, num jogo que você não tá competindo com ninguém, o jogo é só seu. Então vamos falar um pouco sobre os sinais para você observar, para ver se você tá nesse momento de um negócio que tá te aprisionando ou não. Quando eu comecei a estudar e ver sobre propósito, ler os livros daquele Comece pelo Porquê, descobri o conceito como Ikigai, eu falava, cara, eu preciso achar meu propósito. Eu preciso encontrar isso porque é isso que falta para ter mais satisfação. E a questão é que quando você fica muito apegado a isso, às vezes é uma coisa muito subjetiva e difícil de encontrar e você, mais uma vez, fica preso dentro da própria ideia e travado, né? Você não encontra nada do que você encontra, parece alinhado demais, né? Não tem aquele chamado divino para fazer e é um ciclo sem fim de frustração e desalinhamento das coisas que você está fazendo no seu trabalho. E aí eu citei o Ikigai, eu quero te mostrar o que é esse termo, se você não conhece. O Ikigai é um diagrama que ele é composto por 4 círculos. O que você ama, né, suas paixões, interesses e alegrias. No que você é bom, então seus talentos, habilidades, aptidões. O que o mundo precisa, então suas contribuições para a sociedade e bem-estar coletivo, e pelo que você pode ser pago, né? Do que daquilo que você sabe fazer que pode ser realmente monetizado, né? Porque às vezes nem tudo é monetizável.
E aí, esses círculos, eles vão... Eu vou tentar colocar uma imagem aqui na tela, mas eles vão se encontrando. Então, eles têm interseções. Aí a gente tem a paixão, que é a soma do que você ama mais o que você é bom. Tem a parte da missão, que é o que você ama mais o que o mundo precisa. A parte da vocação, que é o que o mundo precisa, mais pelo que você pode ser pago. E tem a parte que ele coloca como profissão, que é o que você é bom, mais pelo que você pode ser pago. E o Ikigai, ele é o centro, ou seja, é quando você consegue alinhar as 4 dimensões do diagrama. De forma bem prática, eu acho muito difícil você encontrar algo, e eu acho que é um privilégio realmente quem consegue fazer isso, que una esses 4 elementos, né? O que você ama fazer, aquilo que você é bom a fazer, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Eu acho que, se você for parar para pensar de forma bem pragmática e simples, deveria focar em vocação e profissão, basicamente. Se você conseguir juntar missão e paixão, show. Porque vocação é o mundo precisa e você pode ser pago por aquilo. A profissão é no que você é bom e pode ser pago. Então a gente não pode ficar muito romântico, né? De quero vender minha arte na praia se você não vai conseguir se sustentar de fato, entende? Então, querendo ou não dá para fugir do dinheiro nesse caso. Fechando esse parêntese sobre o Ikigai, mas vamos aos sinais também, outros sinais de prisão do próprio negócio. Primeiro é essa questão desse aprisionamento, ser bitolado demais nessa questão do sentido, dos propósitos, do porquê. Depois é quando tudo do negócio depende de você. E isso, muitas vezes, pode ser um sinal de orgulho disfarçado, de eficiência. Você, na verdade, não quer delegar, não sabe delegar, está muito apegado às funções, acha que ninguém faz nada melhor que você. E normalmente não vai fazer mesmo, mas esse é o custo de crescer, você conseguir encontrar pessoas que façam serviços bons. Muitos vão fazer melhor, mas alguns não vão fazer, mas você tem que aprender a ser desapegado e entender que esse é o custo de construir um negócio. Outro sinal é quando você não consegue parar. Tem gente que não consegue parar realmente para pensar e refletir. É sempre... Você fala com a pessoa, já aconteceu isso comigo, a pessoa me pergunta e me pede conselho, eu falo, cara, eu faria assim, ser assado. A pessoa nem para, ela nem pensa, ela nem reflete sobre aquilo, ela já vai pra ação. E normalmente, às vezes meu próprio conselho pode ser ruim, e a pessoa vai, faz, e ela vai, quebra a cara de novo, e fica nesse ciclo infinito. Por quê? Porque ela não consegue parar. E aí, esses dias eu vi uma frase se não me engano, é Ralph Waldo Emerson, que ele fala que quando você está esquiando numa fina camada de gelo, então pensa num lago congelado, recém-congelado, a camada finazinha, a velocidade é a sua segurança. Então você precisa manter velocidade para você não... Se você parar, o gelo vai quebrar, você vai afundar, vai congelar e vai morrer. Então a velocidade é o que te mantém seguro, você tem que continuar patinando. E eu acho que esse é o problema de muita gente. Pensando que a camada é tão fina, é tão superficial, né? O negócio é tão frágil que ela não pode parar, porque se ela parar, ela vai quebrar. Outro sinal é quando você mede o seu valor pelo faturamento mensal, tá muito apegado a faturamento, que é às vezes, cara, é impressionante isso, mas tem gente que é muito apegada a essas métricas, porque o mercado fala muito de faturamento, é o faturamento que é premiado com plaquinha. Então, às vezes a pessoa tá mais importando com pegar a plaquinha da Hotmart do que ter um negócio saudável de fato. Outro sinal muito comum é quando a pessoa perde total confiança, ou ela nunca teve mesmo, em si mesma, e porque no fundo ela não sabe nem quem ela é como empreendedora, como dona de negócio, e ela fica refém de mentores para dizer o que ela tem que fazer. A pessoa não consegue dar um passo no negócio dela sem consultar o mentor dela para ver o que ele acha que ele tem que fazer, ou a galera da equipe da mentoria. E aí uma forma da gente pensar mais prática, que é um pouco até do que eu trouxe quando eu estava falando do Ikigai, para você criar um negócio que você seja livre de fato, né, que seja um negócio que te dá dinheiro, que não
te suga o tempo inteiro, é você basicamente pensar em cima de 3 coisas. No que você é bom, qual que é a sua vocação, né? No que, assim, quais são coisas que você sente que tem esse chamado, mas principalmente analisar quais são as suas circunstâncias. Então, quando eu falo de circunstâncias, é o seguinte, eu sou muito bom sou muito bom cantor. Meu sonho, eu acho que essa era a minha vocação, meu chamado. Só que cantor, jogador de futebol, são carreiras que exigem um conjunto de circunstâncias, um conjunto de alinhamentos muito grande para você ter sucesso. Então, muitas vezes, é isso que eu chamo de analisar as circunstâncias. Não é simplesmente ficar apegado demais ao que você acha que é o seu chamado e ficar batendo cabeça para conseguir fazer isso até o final. Isso pode ser... Você vai caminhar para essa prisão e se frustrar o tempo inteiro. E eu vi pessoas fazendo isso ao longo desses anos. Pessoas que começaram a produzir conteúdo e achavam que a vocação delas era falar sobre determinado assunto, porque elas queriam, e aquele era o propósito, salvar mulheres, assim assado. E a pessoa às vezes não olha para as circunstâncias da vida dela, não tem uma autorreflexão e fica presa naquele ciclo sem conseguir ter resultado de fato. Então o propósito vira uma prisão e afasta a pessoa do resultado que ela gostaria de ter de fato. Então uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu proponho muito para as pessoas é realmente essa autorreflexão e essa busca por essa praticidade, porque assim, eu acredito que a empresa, o seu negócio, ele deve servir ao seu estilo de vida e não o contrário. Muitas vezes, quando o seu negócio vira essa prisão que eu tenho falado, você abre mão de um monte de coisa para continuar tocando o negócio e sufoca seu estilo de vida, e aí que vem o que eu disse de ansiedade, burnout, enfim. Eu não sou esse cara que acredita que o negócio e ganhar dinheiro e crescer a qualquer custo. Então, dentro dessa reflexão de circunstâncias, você precisa pensar sobre clareza do tempo que você quer dedicar, clareza dos limites que você tem como pessoa, que você tem como estrutura de negócio, de vida, qual que é a hierarquia das coisas que são relevantes para você e o que não pode ser sacrificado nesse caminho. Né? Quais são as coisas que no seu dia a dia, da sua vida, você quer conservar e que a empresa não pode, o seu negócio não pode sufocar, não pode sequestrar isso. Então esse vídeo é mais um convite para essa saída do automático, para essa reflexão, para deixar a camada de gelo que você está esquiando um pouco mais densa, um pouco mais grossa, para você conseguir, através dessa profundidade, dessa autorreflexão, desse pensamento, não ficar refém dessa velocidade infinita, se perdendo ali nas redes sociais, em pessoas te falando que você tem que fazer mais, que você está fazendo pouco, procurando sempre as novas estratégias do momento, procurando um novo hack, um novo hype para você conseguir sustentar um negócio que você não aguenta mais. Volta à origem, volta no começo. Para que você começou esse negócio? Qual que era o seu objetivo lá no início? Às vezes o caminho que você percorreu já é muita coisa e você não parou para olhar para trás e tá menosprezando esse caminho. Às vezes onde você chegou era o sonho que você tinha quando você começou e hoje você foi aprisionado por expectativas que não eram suas, que foram geradas pela rede social. E para finalizar, se for preciso recomeçar, recomece. Eu tive alguns momentos desses na minha vida, assim, parece até que eu sou um velho, eu tenho 28 anos, mas eu tive alguns momentos desses de ruptura, sabe? Quando eu saí do meu estágio, resolvi que iria empreender, foi um momento desse. Quando eu, esse ano, decidi sair do meu negócio como sócio e começar a criar o meu próprio, colocando a minha cara aqui na internet, foi outro momento. E todas as vezes que eu pensava, cara, que puta merda, que medo. Né? Dá um medo antes, mas as duas vezes se provaram terem sido as melhores escolhas que eu fiz depois que eu comecei.